Estás preparado? Vamos então resolver a ficha número 2 do manual de estudo. Esta ficha, como tu vês aqui, tem 5 perguntas e vamos ver uma de cada vez em detalhe, o mais detalhe possível. A primeira pergunta diz-nos o seguinte: completa o nome dos meses do ano. Tens aqui uma tabela, né? Tens aqui um espaço, tens o mês de fevereiro, o espaço maio, agosto, outubro, dezembro. Portanto, são os meses do ano. Portanto, tens que preencher. Portanto, começa aqui pelo primeiro mês. Sabes qual é o primeiro mês? Depois o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto. São 12 meses do ano. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos lá então ver. Dou-te aqui um exemplo do calendário. O calendário de 2020, que é o ano que nós estamos. Tens o primeiro mês, o mês de janeiro, né? Que é aquele ali, janeiro. Depois o fevereiro, depois o março, o abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Portanto, são os 12 meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Portanto, é importante também começares a ver como é que são os números, o cardinal relativo a cada mês, né? O janeiro, o primeiro mês, é o 1. Fevereiro é 2, 3, 4, cá está, estás a ver, 4, mais 4 são 8, mais 4 são 12, não é? São 12 meses, tens 4 na primeira linha, 4 na segunda linha, 4 na terceira linha. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, 9, 10, 11 e mês 12, que é o mês de dezembro, certo? Vamos ver então agora a segunda questão da mesma ficha e diz assim: numera as etiquetas por ordem. Tens aqui as divisões do dia, períodos do dia: manhã, noite, tarde, meio-dia. Portanto, e quero que tu numeres isto sequencialmente. A primeira é manhã, né? Começa pela manhã e depois tens que ver se passa a noite, a tarde e o meio-dia. Qual é a sequência correta disto? Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Então, neste esquema podes ver aqui os períodos do dia. Portanto, parece que começa aqui na meia-noite. Meia-noite é durante a noite toda até de madrugada. Depois é a parte da manhã. Depois meio-dia. Depois da parte da tarde até ao fim da tardinha, né? Depois entra outra vez à noite. Tens as 24 horas. Portanto, o sol nasce pela manhã, né? E põe-se pela tarde. Aqui neste esquema podes ver duas coisas. Vês aqui o alvorecer, que é o nascer do sol, e o crepúsculo, que é o pôr do sol. Para além disso, tu notas que no verão, né, os dias são mais longos do que no inverno. Não é? Portanto, nós temos mais dia no verão e menos dia no inverno. Portanto, isto é exatamente por causa do nascer do sol. Portanto, o sol durante o verão nasce muito cedo e põe-se muito tarde, não é? E durante o inverno nasce muito tarde e põe-se muito cedo. Se nós virmos aqui os gráficos, já estás a ver alguns gráficos de pontos, verificas que, por exemplo, no mês de janeiro, o sol nasce por volta das 8 horas, né? Aqui, que é o inverno já, né? Apanha parte do inverno. Portanto, aqui é por volta das 8, né? Entre as 8 e as 8 e meia. Mas no verão, por exemplo, mês de julho, aqui nasce por volta das 6 da manhã. Portanto, nasce muito cedo. Não é? E do mesmo modo, inversamente, o sol põe-se no inverno muito cedo. Estás a ver, entre as 16h50 e as 17, portanto é quase antes das 5 da tarde, não é? E no verão põe-se muito tarde, depois, é quase às 8 horas da noite, às 20 horas, não é? Portanto, por isso o que é que acontece? Acontece que, por causa disso mesmo, os dias no verão são muito mais compridos, não é? Para, os dias no verão podem chegar a 13 horas e os dias no inverno podem chegar a menos de 9 horas, não é? Estás a ver aqui 9 horas, mesmo no mês de janeiro, pode entre a volta das 8 horas e meia, mês de janeiro, 8 horas e meia o dia, significa que a diferença para 24 é de noite. Aqui o dia é 13 horas, portanto significa que a diferença para 24 é de noite. Portanto, a noite é muito mais pequena que o dia. E aqui é o contrário. Certo? Portanto,
só para ficares com estas ideias, portanto, como é que nós agora podemos responder à nossa pergunta? A primeira é de manhã, cá está, a primeira é amanhã, depois o que é que vem a seguir? A seguir vem o meio-dia, que é o 2, cá está o meio-dia, depois a seguir o que é que vem? Vem a tarde, que é 3, e depois vem a noite, que é esta parte toda aqui. Portanto, tens o dia dividido em 3 partes, manhã, meio-dia, tarde, e tens a noite toda, certo? Portanto, 1 é manhã, 2 é o meio-dia, cá está 2, 3 é a tarde, que é esta parte toda, e 4 é esta a parte toda que é da noite. Vamos ver então a terceira questão da ficha, que tem 3 perguntas. A primeira pede-nos para indicar 2 pontos que estão destes conjunto de pontos, 2 pontos que estejam à mesma distância do ponto A. A segunda questão pede-nos para indicar 3 pontos que estejam alinhados. E a terceira questão pede-nos para indicar a origem da semirreta AH. Portanto, para resolver este problema é preciso ter conhecimento temos de ter conhecimento de 3 conceitos. O primeiro conceito é o conceito associado à distância entre 2 pontos. Como é que é medida a distância entre 2 pontos e como é que se procede para determinar a distância entre 2 pontos. A segunda é, tendo em conta que uma reta é definida por 2 pontos, bastam 2 pontos para definir uma reta, quando é que existe um alinhamento de 3 pontos, não é? A terceira questão é termos a noção do conceito de semirreta, semirreta AH, por exemplo, neste caso concreto. Vou pausar o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Ora, vamos ver. Portanto, a primeira questão é do conjunto de pontos dados, não é? Eles pedem-nos para nós indicarmos 2 pontos que estejam à mesma distância do ponto A. O conceito de distância entre 2 pontos está associado ao comprimento da linha reta que une esses 2 pontos. Não é? O ponto A define uma determinada posição específica e o ponto B também define outra posição específica. A distância entre o ponto A e o ponto B é o comprimento desta linha reta que une o ponto A ao ponto B. Portanto, traçando uma linha reta como uma régua, não é? Nós depois medimos este comprimento desta linha, neste caso concreto, tem 3 cm. Portanto, é a distância entre o ponto A e o ponto B. Isto, estamos a referir-nos ao ponto A e ponto B, não tem nada a ver com o ponto A e ponto B dali do exercício. Portanto, isto é em termos gerais. No caso concreto, vamos recorrer ao GeoGebra para resolver este problema, mas antes nós vamos mostrar algumas notas sobre a questão da resolução. Portanto, dados os pontos, dado que este conjunto de pontos é a reta, não é? Nós podemos começar por ver qual é a distância entre o ponto M e o ponto A. A distância entre o ponto M e o ponto A é medida pelas unidades de medida que nós temos aqui. Temos aqui uma unidade de medida, em termos de escala, outra medida e outra medida. Temos 3 unidades de medida. Portanto, este ponto M está distanciado 3 unidades de medida. Vamos supor, se a unidade de medida é o centímetro, nós dizemos que é 3 centímetros. No caso do ponto C, que é o ponto seguinte, a distância já é o comprimento da linha que une o ponto A ao ponto C, não é? Simplesmente, para nós verificarmos, sem recorrer à reta, à régua, para medir, se existe algum ponto que esteja à mesma distância do ponto C, basta analisarmos quais são os movimentos que nós temos que fazer para nos deslocarmos do ponto A ao ponto C. Neste caso concreto, nós temos que descer 2 unidades, na vertical 2 unidades, 1, 2, e na horizontal 3 unidades, 1, 2, 3. Portanto, para ir do ponto A ao ponto C, nós precisamos de, na vertical, descer 2 unidades e depois, para a esquerda, 3 unidades. Portanto, isto dá a ideia da distância entre o ponto A e o ponto C. Como nós vemos, aqui não há nenhum ponto deste tipo. Não é? Este ponto aqui não tem, este aqui também está no mesmo alinhamento, este aqui também não, porque é uma unidade na vertical e 3 unidades na horizontal, e aqui são 2. Aqui neste caso são 3 unidades na vertical e 3 unidades na horizontal, portanto também não está, nenhum destes pontos está à mesma distância. Contudo, vamos verificar que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual à distância entre o ponto A e o ponto M. Não, nós vimos no ponto A, a distância é 1, 2, 3 unidades. No ponto B, 1, 2, 3, também é 3 unidades. Portanto,
Não há dúvida que o ponto M e o ponto B estão à mesma distância do ponto A. No caso do ponto D, verificamos que nós temos que ser na vertical, temos que movimentar-nos uma unidade e na horizontal outra. Não existe aqui nenhum ponto com esta medida. Portanto, teria que existir, por exemplo, um ponto aqui neste sítio para ser igual, que é para ser um na vertical e um na horizontal. Mas não existe. Portanto, não existe nenhum com esta medida. Depois, o ponto H é a mesma coisa. Temos 3 unidades na vertical e 3 na horizontal. Não existe nenhum ponto. Para existir teria que ser, por exemplo, este ponto aqui. Um exemplo, por exemplo. E não existe. Portanto, não tem nenhum ponto à mesma distância. Finalmente, o ponto P. Nós temos que descer uma unidade na vertical e deslocar-nos para a direita 3 na horizontal. Também não existe nenhum. Para existir teria que existir um ponto. Por exemplo, aqui desciam na vertical e depois tinha 1, 2, 3. Tinha que ser este ponto aqui. Para ser à mesma distância do ponto P. Ficava esta linha daqui até aqui e a distância seria a mesma. Mais à frente vamos ver isto em pormenor. Portanto, não há dúvida que das medidas que nós podemos fazer com as réguas, entre a distância do ponto M ao ponto A, o ponto C ao ponto A, o ponto B ao ponto A, o ponto D ao ponto A, o ponto H ao ponto A e o ponto P ao ponto A, existem 2 pontos que estão à mesma distância. Quais são? O ponto M, a 3 unidades de medida, e o ponto B a 3 unidades de medida. Portanto, não há dúvida que os 2 pontos à mesma distância é o ponto M e o ponto P. Vamos ver agora no GeoGebra em detalhe, em mais detalhe, esta análise em termos dinâmicos e para ficar com uma melhor ideia. Vamos lá então ver no GeoGebra do conjunto de pontos que nos foi dado, quais são os pontos que estão à mesma distância do ponto A. Ora, vamos ver primeiro, vamos seguir esta sequência. Primeiro o ponto M. O ponto M está a 3 unidades de comprimento, 3 unidades de medida do ponto A. Tens uma unidade aqui, que é ao lado deste quadrado, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Vamos ver o ponto C. Portanto, para ir do ponto A ao ponto C, tens 2 na vertical e 3 na horizontal. Certo? Enquanto no ponto M, não é? Tu só tens 3 na horizontal. Certo? Percebeste? Pronto, agora vamos ver o ponto B. O ponto B é 3 na vertical. Exatamente igual à medida do A ao M, não é? Também é 3. Já estamos a ver aqui 2 pontos à mesma distância. O ponto M e o ponto B estão à mesma distância do ponto A. Mas vamos ver se há mais. O ponto D. O que é que temos no ponto D? Temos que andar uma unidade para baixo e uma unidade para a direita. Temos esta medida. Não temos aqui nenhum igual. Temos o ponto H. Temos andar 3 unidades para baixo e 3 unidades para a direita. Também não temos nenhum. Porque para ser algum teria que ser um ponto aqui, ou um ponto aqui em cima, ou um ponto ali, que nós vamos ver mais à frente. Finalmente, o ponto P. Andamos uma unidade para baixo e 3 para a direita. Portanto, então já chegamos à conclusão de que portanto, tendo em conta estas medidas que nós vimos, né, estas distâncias que nós podemos medir com uma régua, 3 cm, por exemplo, 3,6, 3, 1,41, 4,2, 3,1, portanto aqui verificamos que apenas 2 têm a mesma medida, que é esta medida, esta linha roxa tem medida 3 e esta linha aqui tem a medida 3 também. E então, qual é a conclusão que nós chegamos? Chegamos à conclusão de que os únicos 2 pontos que estão à mesma distância do ponto A é o ponto M e o ponto B. Certo? Portanto, esta é a resposta que nós vimos. Mas agora vamos ver mais umas coisas. Se considerares o ponto M, que pontos do plano, dá-me aqui alguns pontos, não são todos, mas alguns pontos que estejam à mesma distância do ponto M. Por exemplo, o ponto B, já viste? Mas também este ponto M2 que não existe. Que se existisse seria a mesma distância, porque tem uma unidade, 2, 3. E aquele ponto M1 também, porque tem uma unidade, 2, 3. Portanto, estes 4 pontos estão à mesma distância do ponto A, não é? Agora vamos ver o ponto C. Que pontos do plano, por exemplo, alguns pontos do plano, que há mais, estão à mesma distância do ponto C, do ponto C relativamente ao ponto A. Se verificares, este ponto C1 é 1, 2, 3 para a esquerda, 1, 2 para cima. É a mesma coisa, é o inverso desta, é 1, 2 para baixo, que é esta distância, que é igual, e vai para a esquerda, aqui 3.
Portanto, é a mesma, por isso é que a distância é a mesma. Tens aqui o número, tens aquele número. O ponto C3 também está à mesma distância, porque andas 3 unidades na horizontal e 2 na vertical, para baixo. Este também é a mesma coisa, porque é 3 na horizontal e 2 na vertical. Portanto, faz para cima ou para baixo. A distância é exatamente a mesma. Portanto, o ponto seguinte, o ponto D, é a mesma coisa. O ponto D, nós andamos uma para baixo, uma na vertical e uma na horizontal. Aqui para o ponto D1 andamos uma para baixo, uma na horizontal para a esquerda. Aqui para o ponto D2 andamos uma na horizontal e uma na vertical. E para o ponto D3 andamos uma na horizontal e uma vertical. Verificas que as distâncias são exatamente as mesmas. Se me disses que uma régua era exatamente igual. Portanto, estes 4 pontos são a mesma distância do ponto A. E vamos ver finalmente mais o ponto H, né? Que é a mesma coisa. Andamos 3 para baixo, 3 na vertical, 3 na horizontal. Se verificares o ponto H1 é a mesma coisa. Andas 3 na vertical e 3 na horizontal. E aqui o ponto H2, andas 3 na horizontal e 3 na vertical. E o ponto H3 também andas 3 na horizontal e 3 na vertical. Portanto, a distância é a mesma, porque o deslocamento, para irmos do ponto A a cada um dos pontos, temos que nos deslocar 3 unidades na horizontal, em qualquer um deles, e 3 unidades na vertical, em qualquer um deles. E por último, o ponto P é a mesma coisa. Para irmos do ponto A ao ponto P, que é que andamos uma na horizontal, uma na vertical e 3 na horizontal. Ora, para os outros pontos é a mesma coisa. Ponto P1, andamos uma na vertical e 3 na horizontal. Aqui andamos 3 na horizontal e uma na vertical. Não interessa se andamos primeiro na horizontal ou na vertical. O que interessa é andarmos sempre a mesma quantidade em cada uma das direções. Se andamos a mesma quantidade na direção vertical, que é neste caso é 1, andamos 1 para ir para estes dois pontos, andamos 1 para ir para aqueles dois pontos, e na horizontal andamos 3 para qualquer um deles, significa que a distância dos pontos são exatamente a mesma. Isto é, os pontos P1, P2, P3 e o ponto P estão à mesma distância do ponto A. Compreendeste? Resumindo, podemos dizer então que do conjunto de pontos dados, né, existem dois pontos à mesma distância do ponto A. Quais são os pontos? O ponto M, cá está o ponto M, e o ponto B, portanto, que estão à distância de 3 unidades de medida. Se for o centímetro, se esta unidade de medida for 1 centímetro, é 3 centímetros. 3 centímetros o ponto M, 3 centímetros o ponto B. É a distância relativamente ao ponto A. Vamos ver então a segunda questão, que está, que está associada ao alinhamento de 3 pontos. Portanto, a pergunta que nos faz o problema é o seguinte: para indicar 3 pontos que estejam alinhados, isto é, que estejam em cima da mesma reta. Ora, mas para isso vamos recorrer ao conceito de reta. Né? Portanto, para definir uma reta, o que é que que é necessário? São necessários 2 pontos. Não é preciso mais que 2 pontos, basta 2. Tendo um ponto A e um ponto B, marcamos os pontos. Usando a régua, acerta-se o lápis a partir do ponto A, por exemplo, e apoiando a régua nesse ponto, roda-se até ficar a reta alinhada com o ponto B. E depois, alinhada à régua, traçamos a reta que passa por estes 2 pontos, que está aqui o caso da reta I. Né? Portanto, é este o procedimento para traçar uma reta. Ora bem, para que existam 3 pontos alinhados, o que é necessário? É necessário que, para além dos 2 pontos que servem para definir a reta, exista sobre a reta pelo menos um outro ponto. É o caso concreto de qual? Analisando aqui visualmente logo, é o caso desta reta. Se considerarmos esta reta, nós temos 3 pontos sobre ela. Temos um ponto A, o ponto D e o ponto H. Portanto, significa que, em princípio, será estes 3 pontos que estão alinhados. Poderá existir algum alinhamento relativamente a outros? Temos que verificar. Mas, em princípio, não será. Mas, de qualquer modo, vamos verificar. É esse o processo que nós temos que aprender. Portanto, vou pausar o vídeo para tu resolveres o problema e depois mostro a solução. Vamos então resolver. Tendo em conta os pontos dados, portanto o ponto A, o ponto D, o ponto H, o ponto P, o ponto M, E, C, B, vamos imaginar quais são as retas que, para além da reta F, que está aqui já, esta que é a reta dada, quais são as retas que é possível definir com o ponto A e utilizando um dos outros pontos. Com o ponto A e com o ponto M definimos esta reta, com o ponto A e com o ponto C definimos esta, com o ponto A e o ponto B definimos esta, com o
ponto A e com o ponto D ou com o ponto H definimos é aquela a reta dada, e depois com o ponto A e o ponto P definimos aquela. Portanto, estas são as retas que são possíveis, que passam pelo ponto A e que têm, para além da definição da utilização do ponto A, tem um dos outros pontos dados. Portanto, são estas retas todas. Existe algum ponto, um terceiro ponto alinhado em cada uma das retas? Vamos analisar. Esta é a reta dada. Existe aqui, na reta dada existem 3 pontos alinhados. Quais são? O A, o D e o H. Portanto, esta é uma solução do problema. Na reta AM, existe algum terceiro ponto dos dados? Não existe. O ponto C não pertence, o ponto B não pertence, o ponto D não pertence, o ponto P não pertence, nem o ponto H. Portanto, não existe. Na reta AC, existe algum destes pontos, um terceiro ponto aqui nesta reta? Não existe. O ponto M não pertence, o ponto B não pertence, nem o D, nem o P, nem o H. E esta, do mesmo modo com a reta AB. A reta AB não existe o terceiro ponto. Este ponto é exterior, este ponto também, este também, este também, este também. Relativamente à reta AP, também nenhum dos outros pontos pertence à reta. Portanto, para além do ponto A e ponto P, nenhum deles pertence. O D não pertence, o H não pertence, nem o B, nem o C, nem o M. Portanto, não há dúvida que neste primeiro conjunto de retas, os únicos 3 pontos alinhados é o ponto A, D e H. Se analisarmos agora as retas que passam pelo ponto M, quais são? Que são possíveis de definir? Reta MC, MB, MH, MD e MP. Existe algum terceiro ponto nestas? Dos pontos dados? Não existe. Não existe aqui, não existe ali, não existe, também não existe, nem existe. Portanto, esta reta já não se define a reta MA porque já está definida na situação anterior. Portanto, nós consideramos, a partir do ponto que nós estamos a iniciar a definição das retas, despreza-se todos os outros pontos anteriores. Portanto, não há dúvida que mantém-se a solução anterior, isto é, só os pontos A, D e H é que estão alinhados. Vamos ver agora as retas que passam pelo ponto C e utilizam os outros pontos. A partir do ponto C é possível definir, despreza-se o ponto M e o H, o A e o M, aliás, que são os anteriores ao C, que já foram definidas as retas, e vamos definir as retas definidas pelo ponto CB, CH, CP e CD. Existe algum terceiro ponto? Não existe, porque para além dos 2 pontos que definem cada uma das retas, os outros 2 pontos existentes não pertencem a nenhuma delas, portanto não existe um terceiro ponto. Agora vamos ver as retas que passam pelo ponto B. Também são 3. Neste caso BH, BP e BD. Nenhum dos outros pontos, este ponto C, nem M, nem A, pertencem a nenhuma das outras retas. Portanto só temos 2 pontos. Não existe um terceiro ponto. Continua a manter-se a solução anterior. Isto é a solução de A, D, H. Vamos ver a solução HP, que é a reta que é possível definir com o ponto H. A reta AD já não é necessário definir porque já está definida como sendo a reta F. Portanto, não vamos repetir. Portanto, não existe um terceiro ponto. E, finalmente, a última é a reta PD. Também não tem um terceiro ponto. Este ponto não pertence, nem este, nem este, nem aquele. Nem aquele. Portanto, só estes dois. Portanto, não existe um terceiro. Resumindo, das retas possíveis de definir, como verificamos aqui, existem apenas uma reta que contém 3 pontos do conjunto dos pontos dados. Quais são os pontos? A, D, H. É a solução inicial do problema que nós tínhamos visto. Para responder à segunda questão, isto é, 3 pontos que estejam alinhados, temos que ter em conta que para definir uma reta são necessários apenas 2 pontos, não é? Portanto, nós temos que ver quais são as retas possíveis de ser definidas aqui com este conjunto de pontos e depois verificar se nessas retas existem pelo menos 3 pontos incluídos, dos que estão dados, como é evidente. Portanto, vamos ver, para além da reta F, que já sabemos que tem 3 pontos, que é o ponto A, D e H. Vamos ver a primeira reta, a reta definida pelos pontos A e M. Não existe nenhum terceiro ponto, nenhum destes pontos pertence à reta. A reta AC também nenhum dos outros pontos pertence à reta. A reta AB também nenhum destes pontos pertence à reta. E a reta AP nenhum destes pontos pertence à reta. Portanto, nenhum destes pontos está incluído na reta. Portanto, a reta só contém esses 2 pontos.
dos dados, como é evidente, porque para além destes dois pontos, todos os pontos pertencentes à reta aqui fazem parte da reta, né? Agora, retas a partir do ponto M. Estas são as retas definidas, passam para o ponto A. Agora, retas definidas a partir do ponto M. Desprezamos o ponto anterior, que é o A, e vamos considerar apenas os pontos depois de C. Portanto, a sequência de pontos depois de C, que são estes. Portanto, temos MC, não existe um terceiro ponto. MB também não existe um terceiro ponto. MH também não existe. MD e MP. Ou seja, no conjunto de retas que passam por M, não existem um terceiro ponto, apenas temos dos pontos dados, apenas dois fazem parte de cada uma delas. Portanto, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Vamos ver as retas a partir do ponto B, do ponto C, aliás, se temos CB, CH, CP e CD, ou seja, o conjunto das retas que são definidas com o ponto C e todos os outros pontos também não tem um terceiro ponto dos dados. As retas definidas a partir do ponto B são 3, portanto BH, BP e BD, dado que os pontos anteriores a B não entram em linha de conta, já definiram as retas, já estão definidas as retas com esses pontos, e portanto também não há um terceiro ponto. Portanto, não temos aqui nenhum terceiro ponto, porque estes pontos não pertencem, nem este. Aqui nesta também não, porque neste ponto não pertence, nem todos os outros, estes aqui também não pertencem. E nem esta aqui. Todos estes pontos aqui não pertencem à reta definida pelos pontos BH. Portanto, só temos 2 pontos. Finalmente, temos a reta HP e a reta DP. Portanto, concluindo, das retas todas definidas, que são possíveis de definir com estes pontos, existe apenas uma que contém 3 pontos alinhados. Qual é a reta? É a reta F, que é a reta inicial, que tem o ponto A, o ponto D e o ponto H. Certo? Portanto, é exatamente esta reta inicial. Portanto, está respondida à questão. Portanto, os 3 pontos alinhados, os únicos 3 pontos com alinhamento, são os pontos A, D e H. O que é que nós podemos dizer? Portanto, do conjunto de pontos dados, os únicos 3 pontos que estão alinhados são os pontos A, D e H, que nós já tínhamos visto inicialmente, A, D e H. São pontos que estão sob a mesma reta. Portanto, não existe mais nenhuma solução nas retas possíveis, que são possíveis de definir com estes pontos. Entendeste a resolução do problema? Se não entendeste, revê o vídeo. Vamos então passar à questão seguinte, que é a questão 3, que nos diz o seguinte: a semirreta AH tem a origem no ponto, que é que nós indicamos qual é a origem do ponto da semirreta AH. Portanto, o conceito de semirreta, vamos recordar o conceito de semirreta, e vamos verificar o seguinte: com os 4 pontos alinhados, neste caso concreto, não tem nada a ver com os pontos do problema, com os 4 pontos alinhados, neste caso o B2, que é este ponto, o ponto A, o B4, o B e o B8, é possível definirmos várias semirretas. Por exemplo, podemos ver aqui, por exemplo, a semirreta B2, com o ponto B2, isto é, semirreta com origem no ponto B e que passa pelo ponto B2, é esta semirreta tracejada que está aqui. Portanto, a reta é esta toda, a semirreta é esta, a semirreta B2 é esta aqui. Para a mesma reta, se quisermos, podemos traçar, por exemplo, a semirreta AB8. Qual é o AB8? Origem no ponto A, passa pelo ponto B8 e contém outros pontos, não interessa. Mas em termos de definição de uma semirreta, precisamos conhecer sempre primeiro a origem, que leva um pontinho, A.B2 e A.B8, certo? Portanto, tendo em conta esta dica, vou pausar o problema, pauso o vídeo e resolve, e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. A semirreta AH é a linha que tem início no ponto A e que passa pelo ponto H. Portanto, é o que está a linha a preto. Não é? Portanto, nós temos aqui, como nós vimos no conjunto de pontos dados e a reta dada, nós temos este conjunto de pontos e temos a reta F. A reta F é definida por 2 destes 3 pontos. Pode ser, por exemplo, o ponto A e o ponto D, pode ser, por exemplo, o ponto A e o ponto H, ou pode ser, por exemplo, o ponto D e o ponto H. Portanto, basta 2 pontos para definir esta reta.
Por acaso nós temos 3 pontos alinhados, mas bastam 2 para definir a reta, já sabemos disso. Então a semirreta, neste caso, a semirreta com origem, a semirreta AH, significa que o A é a origem, um ponto inicial, tem início, mas não tem fim. Portanto, a semirreta parte daqui e vai daqui, passa pelo ponto H e vai sempre sem ter fim. Portanto, vai até o infinito, é o que se costuma dizer, o termo. Portanto, vamos ver este conceito em termos de GeoGebra, dinamicamente, que certamente irás compreender melhor. Vamos então analisar a semirreta AH no GeoGebra. Nós temos aqui o ponto A e a semirreta AH é uma linha que vai ter início no ponto A, passa pelo ponto H e não tem fim. Portanto, este lado não tem fim. Será qualquer coisa deste género. Portanto, é uma linha que começa no ponto A, cá está, é constituída por todos estes pontos, inicia em A e prolonga-se depois de H até ao infinito. Portanto, não para. Esta é a semirreta AH. Queria aproveitar para chamar a atenção de que a semirreta AH é uma parte da reta F. Porquê? Enquanto a reta F não tem princípio, não tem fim, isto é, passa para cima da folha, para fora da parte superior da folha e para baixo da parte inferior da folha, a semirreta AH só passa para baixo da parte inferior da folha, porque inicia no ponto A. Portanto, é constituída por todos estes pontos que começam em A e vão até ao infinito, para a parte inferior, enquanto a reta ainda tem os pontos que vão do ponto A para cima, não é? Até ao infinito também, certo? Então, resumindo, podemos dizer que a origem da semirreta AH é o ponto A. Como já vimos na resolução do problema, o ponto A é o ponto inicial da semirreta. É aqui que inicia a semirreta e vai até o infinito. Vamos então ao exercício número 4, que diz o seguinte: pinta o quadro ao lado de acordo com as instruções. Pinta de amarelo a figura que está entre os dois quadrados. Pinta de verde o triângulo que está por baixo do círculo azul. E pinta de vermelho o quadrado que está à esquerda do círculo azul. Eu vou pausar o vídeo para tentar resolver a questão e depois mostro a solução. Vamos então ver a solução do quarto exercício. A primeira questão que nós temos que ver é em termos de localização e posicionamento, é que o conceito de posição é um conceito relativo. A posição depende do observador e do referencial. Neste caso, nós que estamos aqui, imaginamos a nossa cabeça virada para o ecrã do computador ou do papel, verificamos que a nossa esquerda está do lado do coração e a nossa direita é esta, do lado direito. Portanto, e a tela é o referencial. Portanto, o conjunto do quadro com as figuras é o referencial. Depois esse referencial pode mudar em função daquilo que nós nos estamos a referir. Se estivermos a referir ao círculo, se estivermos a referir aos quadrados, ou se estivermos a referir a outra figura qualquer. Mas isso vai dependendo de cada uma das perguntas. Portanto, no nosso caso, como já vimos, o observador somos nós que estamos de frente para a tela do computador. E a referência é a tela do computador, que inclui o quadro onde estão as figuras, portanto. Vamos aprender a usar as palavras à esquerda de, à direita de e entre. As palavras à esquerda de e à direita de são palavras que servem para descrever a posição de uma coisa, portanto, objeto, animal ou pessoa em comparação com outra coisa. Não é? No caso concreto, à esquerda de significa algo localizado lateralmente ao referencial, que nós definimos, e do lado esquerdo do observador. Neste caso, estamos a ver a posição relativa entre dois objetos. À direita de significa algo localizado lateralmente ao referencial e do lado direito do observador. Posição relativa também entre dois objetos. O entre significa algo localizado entre dois referenciais. Enquanto aqui à esquerda de e à direita de temos apenas um referencial, no entre temos que ter dois referenciais. Portanto, e estes referenciais estão em frente ao observador. Portanto, nós temos uma posição relativa entre três objetos. No caso na primeira opção, diz-nos aqui o seguinte: pinta de amarelo a figura que está entre os dois quadrados.
nós estamos aqui, portanto a tela é o nosso referencial, em particular os dois quadrados, não é? E ele está-nos a solicitar para pintar de amarelo a figura que está entre os dois quadrados. Portanto, como já vimos, entre significa localizado entre dois referenciais, em frente ao observador. Nós estamos aqui, a tela está à nossa frente, a tela do computador, em particular os dois referenciais, que é os dois quadrados, não é? E qual é o objeto que está entre os dois quadrados? Já vimos os dois referenciais, os dois quadrados, qual é o objeto? O objeto é a estrela. Portanto, pintamos de amarelo. Agora vamos aprender a usar as palavras debaixo de, por baixo de e debaixo de. Separado. Debaixo de e debaixo, separado de. Também são palavras que servem para descrever a posição de uma coisa, objeto, animal ou pessoa, em comparação com outra. No primeiro caso, debaixo, significa numa posição inferior a algo, mas com a ideia de ausência de movimento. Vamos já ver exemplos sobre isso. Por baixo significa numa posição inferior a algo, mas com uma ideia de movimento, enquanto debaixo significa uma posição estática, portanto, sem movimento. Por baixo significa uma posição inferior, mas com a ideia de movimento. E finalmente, debaixo, separado, significa numa posição inferior a algo, mas com a ideia de comparação ou classificação. Ora, vamos ver o que é que significa, exemplos disto. No primeiro caso, vamos imaginar, o Manuel está a conversar com o João debaixo da ponte. Portanto, a posição do Manuel numa situação sem movimento. Portanto, o Manuel e o João estão a conversar parados debaixo da ponte. Não é? Portanto, é uma situação sem movimento, é estática. A segunda situação, por exemplo, é o Manuel passou de carro por baixo da ponte. A posição do Manuel numa situação com movimento. Isto é, ele passou debaixo da ponte, mas em movimento. Enquanto a primeira, debaixo está parado, por baixo está a passar em movimento. A terceira é o Manuel é um rapaz de baixo nível. Estamos a classificar o nível do Manuel em comparação com o outro, não é? Neste caso com terceiros, eventualmente com o João. Não é? Portanto, estão aqui exemplos concretos destas três aplicações. No nosso caso, pinta de verde o triângulo que está por baixo do círculo azul. Ora bem, por baixo significa numa posição inferior ao círculo azul. Portanto, simplesmente, como não existe movimento de triângulo relativamente ao círculo, o círculo está estático, né, na figura, aqui está a pescar porque nós fomos pintados, é para salientar a sua visualização. Mas na tela está estático, a aplicação não é muito correta dizermos que está por baixo do círculo azul, porque já vimos que por baixo deve-se aplicar quando há um movimento. Portanto, a aplicação correta seria debaixo, não é? Pinta de verde, tem que estar debaixo do círculo azul. Mas independentemente deste preciosismo da aplicação, portanto, o triângulo, a figura que deve ser pintada de verde é o triângulo que está debaixo do círculo azul. Vamos então aprender como usar as palavras da esquerda para a direita, como já vimos, e neste caso concreto, à esquerda significa algo localizado lateralmente ao referencial e do lado esquerdo do observador, já vimos isso. À direita é a mesma coisa, mas localizado à direita do observador. E finalmente entre dois referenciais. No nosso caso, neste caso da terceira opção, é à esquerda de, que nós vamos aplicar. Portanto, pinta de vermelho o quadrado que está à esquerda do círculo azul. Ora bem, o observador somos nós, estamos virados para a tela, o referencial é o círculo azul, o que é que está à esquerda do círculo azul? É exatamente o quadrado. Não é? Este quadrado é o que corresponde à pintura corresponde à figura que deve ser pintada à esquerda do círculo azul. Resumindo, pinta de amarelo a figura que está entre dois quadrados, é esta estrela. Pinta de verde o triângulo que está por baixo do triângulo azul, não devia ser por baixo, mas devia ser de baixo, não é? É este triângulo verde. E finalmente pinta de vermelho o quadrado que está à esquerda do círculo azul. Portanto, é este quadrado vermelho. A quinta questão diz-nos o seguinte: qual destas figuras corresponde à descrição? Assinalando com X. Portanto, damos aqui duas citações e duas opções para escolhermos.
assinalando com X a que é correta. Desenhei um triângulo no interior de um quadrado e um círculo no interior do triângulo. Qual delas é que responde? É esta figura ou aquela? Pausa o vídeo para poder resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos a ver então a solução. Se analisarmos as duas figuras, verificamos que os triângulos, ambos os triângulos, este triângulo e este triângulo, estão ambos no interior dos quadrados. Não é? Este triângulo está no interior deste quadrado e este triângulo está no interior deste quadrado. Portanto, até aqui é simples de perceber. Mas o círculo, este círculo está no interior do triângulo, deste triângulo. E porque está no interior do quadrado, então, porque o triângulo está no interior do quadrado, então o círculo também está no interior do quadrado, certo? O círculo está no interior do quadrado. Ora, vamos ver. O círculo está no interior do triângulo. Está no interior, como vemos aqui. Mas, porque o triângulo está dentro do quadrado, significa que o círculo também está dentro do quadrado, certo? A situação ao lado é diferente. O círculo está no exterior do triângulo, não está no interior, está no exterior, o triângulo está aqui, ele está no exterior, e porque está no interior do quadrado, certo? Então o círculo está apenas no interior do quadrado, não está no interior do triângulo, não é? Certo? Portanto, a opção qual será então? A opção será esta. Desenhei um triângulo no interior de um quadrado, um triângulo que está no interior de um quadrado, e um círculo que está no interior do triângulo, e um círculo que está no interior do triângulo. Está um no interior de um e este no interior daquele ainda. Certo? Agora imaginemos uma questão adicional que eu vou colocar aqui para pensar. Se eu dissesse assim, desenhei um círculo dentro de um quadrado. Qual das figuras é que nós estamos a referir-nos? Repito, desenhei um círculo dentro de um quadrado. Qual das figuras é que nós estamos a referir-nos? Se vires bem, qualquer uma destas figuras corresponde àquilo que eu estou a dizer. Desenhei um círculo dentro de um quadrado. Desenhei um círculo dentro de um quadrado. Certo? Nessa altura tínhamos que assinalar as duas. Isto é uma questão adicional que eu dei ao problema, uma questão de pensar. Percebeste? Se não percebeste, revê o vídeo.